15 hábitos de menos de 1 minuto que podem transformar a sua casa e a sua vida. E se eu dissesse que a vida que você tanto deseja talvez não esteja mais distante, apenas mais desorganizada? Parece uma afirmação estranha, né? Porém, quando pensamos em prosperidade, quase sempre pensamos em dinheiro. Quando pensamos em felicidade, imaginamos viagens, conquistas, uma casa maior. Quando pensamos em paz, acreditamos que ela vai chegar quando finalmente tivermos mais tempo. Mas existe uma verdade que poucas pessoas percebem. A vida que nós desejamos não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando os nossos hábitos mudam. Existe uma vida que quase toda mulher sonha em viver. Uma vida em que amanhã começa sem correria e que a casa transmite acolhimento e não culpa. E que sobra energia para cuidar da família, do trabalho e também de si mesma. Uma vida com mais calma, mais clareza, mais leveza, mais prosperidade. E curiosamente, essa vida quase nunca nasce de uma grande mudança. Ela nasce das pequenas decisões que repetimos todos os dias. E é justamente por isso que eu acredito que a casa é uma ferramenta muito poderosa de transformação. Porque ela não é apenas o lugar onde a gente mora. Ela é o ambiente onde os seus hábitos acontecem. É nela que você acorda, é nela que você toma centenas de pequenas decisões todos os dias. É nela que você alimenta o seu corpo, descansa a sua mente, recebe quem você ama, educa os seus filhos, planeja os seus sonhos. E também é nela que muitas vezes você acumula cansaço, ansiedade, aquela sensação constante que nunca consegue dar conta de tudo. A casa é como um espelho silencioso. Ele revela aquilo que repetimos, revela nossas prioridades, nossos excessos, nossos descuidos, mas também revela quem estamos nos tornando. E talvez a transformação que você procura não esteja em uma reforma, nem em móveis novos e nem em um curso de organização. Talvez ela começa em apenas 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Pensa nisso, apenas 60 segundos capaz de aliviar o seu estresse, diminuir a sensação de sobrecarga, criar mais leveza na rotina e construir um ambiente que apoia ao invés de consumir a mulher que você está se tornando. Porque prosperidade não começa apenas quando ganhamos mais. Ela começa quando aprendemos a cuidar melhor daquilo que já temos. E isso inclui a nossa casa. Hoje eu quero compartilhar 15 hábitos que levam menos de 1 minuto. São atitudes tão simples que muita gente nem percebe o poder que elas têm. Mas quando repetidas todos os dias, elas começam a transformar a casa. E pouco a pouco transformam também quem vive nela. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite. Não tente colocar todos esses hábitos em prática apenas em um dia. Escolha apenas um deles, porque uma casa ela não muda em um único sábado de faxina. Embora não estou falando de faxina, estou falando de realinhamento comportamental.
E o melhor de tudo, aprender a fazer isso otimizando a nossa vida e economizando tempo. Então, sua vida vai mudar a partir de 1 minuto de cada vez. Vamos lá? Hábito 1. Arrume a cama. Vamos começar pelo hábito mais conhecido de todos e talvez pelo mais subestimado: arrumar a cama. Muita gente olha para esse hábito e pensa: pra quê? Eu vou bagunçar tudo de novo quando eu chegar em casa. Mas essa pergunta, ela parte de um erro. Fazer a cama nunca foi sobre o quarto, é sobre você. Quando você arruma a cama logo pela manhã, você cria o primeiro sinal de ordem do seu dia. Sem perceber, o cérebro registra aquela pequena tarefa como algo concluído. E o nosso cérebro, ele gosta de tarefas concluídas. Cada pequena conclusão reduz a sensação de caos e aumenta a percepção de controle. Pode parecer um detalhe, mas a maneira como começamos o dia costuma influenciar a maneira como seguimos o resto dele. Além disso, existe um efeito visual muito poderoso. Um quarto com a cama arrumada transmite descanso. Um quarto com a cama desfeita transmite tarefa pendente. E quando você volta para casa depois de um dia cansativo e encontra um quarto acolhedor, faz diferença. Não porque ele está bonito, mas porque ele parece dizer: você pode descansar agora. Hábito 2. Deixe a pia livre. Agora pense na cozinha. Qual é a primeira coisa que os seus olhos procuram quando você entra nela? Quase sempre é a pia. E basta uma pia cheia para a cozinha parecer inteira desorganizada. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele interpreta o excesso de informação visual como trabalho. Louças acumuladas significam tarefas esperando por você. As tarefas esperando consomem energia mental. Esse pequeno hábito, ele faz algo interessante. Ele impede que uma tarefa pequena se transforme numa tarefa enorme. E talvez essa seja uma das maiores lições do caso intencional. Os problemas raramente aparecem de repente. Eles crescem quando ignoramos pequenas ações por muito tempo. Hábito 3. Devolva um único objeto ao lugar. Agora olhe para o ambiente onde você está. Existe alguma coisa fora do lugar? Talvez uma bolsa sobre a cadeira, uma blusa, um sapato no corredor, um carregador de celular sobre a mesa. Todos esses objetos têm algo em comum. Eles não chegaram ali sozinhos. E também eles não vão embora sozinhos. Leva menos de 1 minuto para devolver um único objeto ao lugar de origem dele. O problema é que quase sempre pensamos assim: depois eu guardo. E o depois vira amanhã, que vira semana que vem, que vira às vezes mês que vem, que vira eterno. E quando percebemos, a casa inteira parece desorganizada. A bagunça quase nunca nasce de grandes acontecimentos. Ela nasce de pequenas decisões repetidas. Da mesma forma, a organização também. Cada objeto que encontra o seu lugar, ele devolve um pouco mais de tranquilidade para quem vive naquela casa. Porque organização não é perfeição. É simplesmente facilitar a vida da pessoa que está ali, passa ali, dentro da casa algumas horas.
Hábito 4. Limpe uma única superfície. Existe uma ilusão que faz muita gente desistir de cuidar da casa. A ideia de que, se não der tempo para limpar tudo, então nem vale a pena começar. Mas isso não é verdade. Escolha apenas uma superfície. Pode ser a bancada da cozinha, a pia do banheiro, a mesa de jantar, o criado mudo. Passe um paninho, menos de 1 minuto. Você vai perceber uma mudança quase que imediata. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele presta muito atenção às superfícies horizontais. Curioso, né? São elas que acumulam objetos, poeira, papéis, excesso de estímulos. Quando uma dessas superfícies está limpa, o ambiente inteiro parece respirar melhor. E curiosamente, quando vemos um espaço organizado, sentimos mais vontade de mantê-lo assim. E é por isso que pequenas vitórias criam grandes transformações. Elas geram motivação. E motivação gera continuidade. Hábito 5. Libere espaço para o novo. Prosperidade. Muita gente acredita que a prosperidade significa apenas ganhar mais. Mas prosperidade também significa saber cuidar daquilo que a gente já possui. Olha ao seu redor. Existe algum objeto que já cumpriu o seu propósito? Uma roupa que você não usa, um utensílio esquecido, um livro que nunca mais será aberto. Separe apenas umzinho e coloque em uma caixa de doação. Isso leva menos de 1 minuto. E esse gesto pode parecer pequeno, mas ele comunica algo muito importante para o cérebro. Você não precisa viver presa ao excesso. Existe espaço para o novo. Existe espaço para o que realmente importa. Uma casa intencional não acumula por medo de faltar. Ela escolhe permanecer cercada apenas daquilo que contribui para a vida que ela deseja construir. E quando aprendemos a abrir espaço dentro de casa, também começamos a abrir espaço dentro de nós. Até aqui, você provavelmente percebeu que nenhum desses hábitos exige dinheiro. Nenhum exige um dia inteiro dedicado a uma faxina. Nenhum exige uma casa perfeita, impecável. Eles exigem apenas uma decisão. A decisão de parar de esperar pelo momento ideal e começar exatamente com o que está ao seu alcance hoje. Porque a transformação não acontece quando fazemos muito, uma única vez. Ela acontece quando fazemos pouco todos os dias. Na próxima parte, eu vou compartilhar hábitos ainda mais poderosos, capazes de reduzir o estresse visual, economizar tempo e fazer a sua casa trabalhar a seu favor e não contra você. E aí que você vai perceber que organização nunca foi sobre limpar a casa, embora isso seja importante. Sempre foi sobre criar um ambiente que sustenta a vida que você deseja viver. Até agora nós falamos de pequenos hábitos que ajudam a trazer mais ordem para a casa. Mas existe um benefício que quase ninguém comenta. Quando a casa exige menos de você, sobra mais energia para aquilo que realmente importa. A verdade é que todos nós temos uma quantidade limitada de energia mental ao longo do dia. E quanto mais decisões desnecessárias precisamos tomar,
mais cansada nós ficamos. E é por isso que uma casa intencional, ela não busca a perfeição. Ela busca facilitar a vida. Então, hábito 6. Não saia de um cômodo de mãos vazias. Existe um hábito tão simples que pode mudar completamente a dinâmica da sua casa. Sempre que sair de um ambiente, olhe ao redor. Existe algo que não pertence àquele cômodo? Pode ser uma caneca no quarto, uma toalha sobre a cama, um brinquedo largado no quarto, um livro. Se esse objeto não pertence àquele cômodo, leve e guarda no lugar dele. E evita que pequenas bagunças se transformem em grandes acúmulos. Hábito 7. Organize uma pequena categoria. Esqueça a ideia de organizar um armário inteiro. Hoje, organize apenas uma categoria. Por exemplo, as meias. Só as meias. Ou as camisetas. Ou os potes no armário. Ou os temperos. Em menos de 1 minuto, você cria ordem em um pequeno espaço. Isso gera uma sensação importante para o cérebro. É o começo de um hábito. É a sensação de progresso. Quando percebemos que conseguimos organizar uma pequena parte, ganhamos motivação para continuar no outro dia. E é assim que grandes transformações acontecem. Quando vemos os pequenos resultados, pequenos avanços consistentes. Hábito 8. Limpe o que você mais toca. Interruptores, maçaneta, controle remoto, celular, mesa de trabalho. São objetos que usamos todos os dias, mas que raramente limpamos. Em menos de 1 minuto, você consegue passar um pano com álcool. Além da higiene, existe outro benefício. Quando cuidamos das coisas que usamos diariamente, aumentamos a sensação de cuidado com a nossa própria rotina. Pequenos gestos como esse nos lembram que a qualidade de vida também mora nos detalhes. Isso é uma questão de higiene, eliminar bactérias. Hábito 9. Respire visualmente. Olhe para uma superfície da sua casa. Ela está cheia? Talvez existam enfeites demais. Papéis, frascos, objetos que nem são usados. Escolha apenas 3 coisas e retire o restante. Porque nosso cérebro sente alívio quando encontramos espaços livres. É como respirar profundamente depois de passar horas em um ambiente abafado. Não é? Nem sempre precisamos comprar algo novo para sentir essa leveza. Às vezes basta retirar o excesso, porque o vazio também faz parte da beleza. Eu sou uma adepta do minimalismo, eu adoro. Hábito 10. Planeje o amanhã antes de ir dormir. Antes de encerrar o dia, reserve 1 minuto. Pegue um papel, um caderninho, um bloco de notas do celular, o que for. Escreva apenas as 3 prioridades do dia seguinte. Somente 3, tá? Isso evita que você acorde tentando lembrar de tudo ao mesmo tempo. Nosso cérebro, ele descansa melhor quando ele sabe que não precisa guardar todas as informações aqui. Você transfere as tarefas para o papel e libera o espaço mental para descansar. Uma casa intencional não organiza apenas objetos, ela organiza pensamentos. Porque uma mente sobrecarregada dificilmente consegue construir uma vida leve. Talvez você tenha percebido um padrão. Nenhum desses hábitos mudou completamente a sua casa, mas todos eles
mudam a forma como você vive nela. E isso faz toda a diferença. Porque uma vida mais tranquila não nasce de grandes revoluções. Ela nasce das pequenas escolhas repetidas todos os dias. Na última parte, eu quero compartilhar 5 hábitos que, na minha opinião, têm um impacto ainda mais profundo. São hábitos que ajudam a reduzir o excesso, fortalecer o sentimento de gratidão e transformar a casa em um lugar que realmente trabalhe a favor da mulher que você está se tornando. Chegamos na última parte desse vídeo e talvez você tenha percebido uma coisa: nenhum dos hábitos que vimos até aqui exige dinheiro. Nenhum depende de uma casa maior. Nenhum exige um dia inteiro de faxina. Eles exigem apenas intenção. Isso é libertador. Porque significa que a transformação da sua casa não depende de esperar o momento certo. Ela pode começar hoje, com o próximo minuto. Hábito 11. Não deixe as roupas virarem uma pilha. Existe um lugar onde a bagunça costuma nascer sem que a gente perceba. Aquela cadeira no quarto, ou poltrona, ou puff. Ou aquele cantinho onde você coloca só por enquanto a roupa que tira. No primeiro dia é uma peça, no segundo dia é mais uma. Quando percebe, aquela pilha, ela começa a crescer e ela já transmite a sensação de desordem para o quarto inteiro. Se a roupa está limpa, guarde. Se precisa lavar, leve imediatamente para o cesto. Leva menos de 1 minuto, mas não deixe isso no seu quarto, é muito feio. E evita que uma pequena decisão adiada se transforme em uma tarefa muito maior. Na casa intencional, nós aprendemos que adiar pequenas decisões costumam custar muito mais energia do que resolvê-las na hora. Hábito 12. Cuide da entrada da sua casa. Existe um espaço que dá o tom para todo o restante. A entrada. Pode ser a porta principal, o hall ou simplesmente o primeiro ambiente que você vê quando você chega. Reserve 1 minuto para deixar esse espaço acolhedor. Quando chegamos em casa, nosso cérebro cria uma impressão logo nos primeiros segundos. E se o ambiente transmite ordem, sentimos que estamos chegando num lugar seguro. E toda a casa deveria oferecer exatamente essa sensação. A de ser um refúgio. Hábito 13. Cuide de uma planta ou abra a janela. Nem toda transformação acontece organizando objetos. Algumas acontecem trazendo a vida para dentro da casa. Se você tem uma planta, cuide dela, regue, retire as folhas secas. Se não tem, simplesmente abra a janela por alguns segundos. Deixe o ar circular, deixe a luz entrar, os raios do sol. A natureza nos lembra de algo muito importante. Tudo que é vivo precisa de cuidado constante, inclusive nós. Quando renovamos o ambiente, muitas vezes também renovamos o nosso estado de espírito. Hábito 14. Agradeça pelo lugar onde você vive. Esse talvez seja o hábito mais diferente de todos. Antes de dormir, pare por um instante. Olhe para a sua casa. Ela pode não ser perfeita. Talvez ainda falte muita coisa para ficar do jeito que você deseja. Talvez existam reformas que você sonha em fazer. Mas por um momento, escolha enxergar aquilo que ela já te oferece.
Ela protege você da chuva, do frio, ela guarda suas lembranças, ela abriga sua família, ela testemunha a sua história. A gratidão muda a forma como olhamos para aquilo que já possuímos. E quando mudamos o olhar, também mudamos a maneira de cuidar. Hábito 15. Pergunte a si mesma: a casa onde eu moro está apoiando a vida que eu quero viver? Quero terminar com uma pergunta, porque às vezes uma boa pergunta transforma mais do que uma centena de respostas. Olhe ao seu redor. A casa onde você vive hoje incentiva a vida que você deseja construir? Ela facilita bons hábitos? Ela transmite paz? Ela acolhe você? Ou ela aumenta o estresse, o excesso, aquela sensação de sempre estar correndo atrás? Essa pergunta não é um julgamento, é um convite. Porque a boa notícia é que nenhuma casa nasce intencional. Ela se torna intencional. Um hábito de cada vez. Um minuto de cada vez. Uma escolha de cada vez. Existe uma frase que diz: nós moldamos a nossa casa e depois a nossa casa moldam nós. Quanto mais eu observo a vida, mais eu acredito que isso é verdade. Porque uma casa organizada cria algo extremamente valioso. Ela cria um ambiente que favorece boas escolhas. E quando fazemos boas escolhas repetidamente, a nossa vida começa a mudar. Não porque a casa fez milagres, mas porque ela passou a trabalhar a seu favor. A prosperidade que tantas pessoas procuram não começa quando ganhamos mais dinheiro. Ela começa quando aprendemos a cuidar melhor do tempo, da energia, dos nossos relacionamentos, da nossa saúde e também do lugar onde vivemos. Porque a casa é o cenário onde a vida acontece. É o cenário que influencia a nossa história. Talvez amanhã, quando você acordar, nada tenha mudado do lado de fora. Seu trabalho será o mesmo, sua rotina será a mesma, sua casa será a mesma. Mas existe uma coisa que pode ser diferente: a decisão de viver com mais intenção. E quando essa decisão muda, todo o resto começa a acompanhar. Então, eu quero deixar um desafio para você. Não tente praticar todos esses 15 hábitos de uma única vez. Escolha apenas um, aquele que mais falou com o seu coração. Pratique durante os próximos 7 dias, uma semana. E depois volte aqui me contar o que mudou. Porque eu tenho a sensação de que a mudança não vai aparecer apenas na sua casa. Ela vai aparecer na forma como você se sente vivendo dentro dela. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal Casa Intencional. Toda semana nós conversamos sobre organização, hábitos, bem-estar e sobre como transformar a casa em uma ferramenta para construir uma vida mais leve, mais consciente e mais próspera. Muito obrigado por ficar até aqui e lembre-se, uma vida extraordinária não é construída de uma única vez. Ela é construída nas pequenas escolhas que repetimos todos os dias. E às vezes, tudo o que separa a vida que você tem da vida que você deseja é apenas 1 minuto. Até o próximo vídeo.